Amém. Pai, nós oramos nesse momento em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, Senhor, segundo a palavra que o irmão vai trazer, que seja direto do trono de Deus e não apenas do coração do homem, mas do coração de Deus que está iluminando a vida do irmão Vitor, que vai trazer a palavra nesse dia. Amém. Nós agradecemos, Pai, pela vida do irmão Vitor, pela vida da sua família. Proteja a vida dele, coloque seus anjos protegendo esse lugar, cobrindo, livrando eles de todo mal, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E, Senhor, abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão escutando essa palavra, que todos os irmãos que escutar essa palavra, Senhor, recebam, Senhor, a graça de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus nas suas vidas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, irmão. Deus seja louvado. Deus é bom. Irmãos, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Na reunião anterior, nós falamos sobre o novo nascimento e trouxemos de uma maneira que ficou em aberto nós concluirmos nessa mensagem essa abordagem. Mas tudo que nós vamos falar agora está relacionado à transformação. Então podemos dizer que a abordagem vai ser o novo nascimento, mas vai concluir com a abordagem do que significa ser transformados. Eu acho que uma grande necessidade que existe no nosso meio é estar abordando sobre esse assunto, porque a partir do momento que foi revelado ao nosso coração que tudo está feito em Cristo e não em nós, como lidar então com a transformação? Entrou o irmão Sanderson aí, hein? Ô, irmão Sanderson. Graças e paz, E irmão. Ângelo. Paz, irmão. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado. Então, Amém. como nós entendermos então agora a transformação baseado nesse ponto de vista? Porque compreendamos o seguinte, irmãos: o sentimento que nós temos quando, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, e nós temos aqui irmãos de muitos anos já de crente, né? E então, o que é o sentimento que surge no meio de cada coração dos irmãos? É que à medida que vão passando os anos, nossa vida com Deus, existe uma transformação. E quando nós falamos que a gente é transformado, nós nos referimos ao fato de que nós somos pessoas melhores. O conceito tradicional religioso coloca a transformação em uma melhoria comportamental, mudança de hábito, mudança de vida. Agora você dizer assim, no passado você era uma pessoa mundana e agora no desdobramento de tua vida cristã você tem um viver como cristão, um viver que agrada a Deus. Então nós dizemos assim que o crente normal, ele acontece nele transformação. Então, através da palavra de Deus, nós vamos tentar mostrar esse aspecto dentro dessa escritura, irmão. E que o Senhor possa nos ajudar para nós entendermos claramente. Não é um assunto que se esgota de uma só reunião. E é necessário nós abordarmos várias reuniões para nós entendermos claramente esse assunto, irmãos. Vamos ler um versículo a partir dessa abordagem que fizemos agora, que vai começar com 2 de Coríntios 3:18. Vamos lá, irmãos, por favor. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. No 17, ele disse assim, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Se nós lêssemos o contexto completo, nós vamos entender que essa liberdade não é para nós, é a liberdade do Espírito. Porque sempre que a gente lê, é como disse, onde está o Espírito do Senhor, o irmão tem liberdade, né? E às vezes no contexto, vamos dizer assim, num conceito religioso, liberdade nos chamávamos ao fato de você, numa reunião da igreja, você sentir a presença do Senhor. Então você atribui essa liberdade a isso. Mas aqui, liberdade, ele está mostrando do engano, irmãos. E justamente você lê o contexto desse Qual que é versículo, o capítulo e o versículo? é 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17 aqui e 18.
Então, eu estou abordando nesse sentido porque se você lê o contexto, essa liberdade que fala aqui não é nossa, é a liberdade do Espírito. Ou a liberdade que o Espírito traz em relação a quê? Ao engano, irmãos. Aqui nós lembramos que os judeus, ou aquele povo que era de Deus, eles estavam enganados. E existia um véu no coração deles. Mas havia uma necessidade de que eles se convertessem ao Senhor para que esse véu do coração saísse. Então, a liberdade que está falando aqui, que o Senhor é o Espírito, é para aquela pessoa que crê no Evangelho, que recebe o Evangelho, e, portanto, ela é livre no coração do engano desse mundo. É impressionante, irmãos. Isso aqui, lá para os judeus, era um engano religioso, né? Porque aqui você vê que eles ficaram na antiga aliança, naquelas figuras e sombras, e não conseguiram fazer a transição para aquilo que era verdadeiro. Paulo, ele disse que nele havia o sentimento que disse assim, não que por nós mesmos sejamos capazes, por nós mesmos de fazer ou de pensar alguma coisa. Mas nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros, não, não da letra, mas do Espírito. E aqui disse que o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Está vendo que essa liberdade não é para nós? É a liberdade do Espírito, de poder falar conosco e nos trazer luz e nos libertar do engano. Esse é o sentido. Agora, veja bem, quando o Espírito tem liberdade, olha o 18 agora. O que acontece? E todos nós, que estamos nessa liberdade do Espírito, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, do Senhor, somos transformados à própria imagem, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor espelho. E aqui a palavra transformado, irmão, é metamorpoio, ou metamorfoses, né? No, em latim é essa palavra. O, vou responder aqui rapidinho aqui o irmão está pedindo aqui a senha aqui para entrar. O René. Mas já passei para ele. Metamorfoia ou metamorpoia, metamorfoses, nós lembramos, né? O que nos faz lembrar essa palavra? Não é da figura da borboleta? Essa metamorfoses que a oruga, né? Aquela representação da mariposa, né? Do borboleta, mariposa em espanhol, borboleta em português, ela passa por uma transformação, metamorfoses. Ela tem um estado dele, que é uma oruga, e ele passou a ser transformado numa borboleta. E sempre que usado essa palavra metamorfose, nos lembra dessa figura, né? E aqui o sentido, irmão, é muito importante nós partimos disso porque nos leva para nos ajudar. Essa transformação acontece em nós? E a pergunta que nós precisamos fazer, nós estamos sendo transformados? Do que nós éramos no passado, agora nós somos pessoas melhores? Esse é o sentido que nós vamos tentar nas escrituras trazer para deixar claro para nós. E para nós desenvolvermos isso, eu gostaria que antes de nós falarmos propriamente dito de transformação, vamos fazer uma leitura lá nesse aqui, nós começamos a ler antes da reunião, é 1 de Coríntios capítulo 2, irmãos. 1 de Coríntios capítulo 2. Olha aqui. 1 de Coríntios, né, irmão? Primeiro, irmão, 1 de Coríntios, capítulo 2. Nós lembramos que Paulo, Versículo. Pode falar, irmão. Versículo. Ó, nós estamos limos do versículo 1 já, né? Mas podemos ler do versículo 2, então, agora, por favor. Se quiser ler, irmão. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tá bem. Obrigado, irmão. Paulo, então, ele se tem esse cuidado aqui, irmãos, quando ele se apresenta para eles com muito temor. Ele não foi lá com linguagem persuasiva de sabedoria humana. Pelo contrário, ele teve esse temor de se aproximar. E ele disse uma coisa que é muito interessante, né? Que ele, quando ele vai para lá, ele não quer saber nada dos irmãos. Ou seja, a conversa que às vezes nós podemos dizer assim, não se importar com alguém, é saber como ele está, como está a família. Eu estou fazendo só uma figura aqui, irmãos. Por que que eu estou falando isso? O Paulo, ele tem o cuidado de não saber da situação primeiramente. Ele vai até eles com temor e tremor, não querendo saber nada sobre eles, mas somente a Cristo e a este crucificado. Essa é a expressão que usa aqui. A minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. E em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo disse que ele não se envergonha do evangelho. Lembra dessa expressão? Porque o que é o evangelho para Paulo? É o poder de Deus para a salvação. Viu? E aqui ele usa a expressão. Ele vem com demonstração do Espírito e de poder. Então, esse poder, irmãos, nós não podemos incorrer no erro de pensar que o poder de Deus se manifesta quando vem uma cura de um paralítico, ou quando um mudo começa a falar, ou quando vamos dizer, um cadeirante ele levanta. Lamentavelmente, irmão, nós trazemos poder para esse tipo de coisa. Mas aqui, irmãos, o poder que Paulo está falando é aquele evangelho que liberta a pessoa dessa situação, a situação que ela está vivendo. Uma pessoa que ouve o evangelho tem o poder por si mesmo de tirar uma pessoa das trevas, da negridão do pecado e trazer para o reino da luz, para o reino do amor do Senhor, para o reino da família de Deus. Olha só, irmãos. Não existe maior poder, irmãos, que nos fazer ou nos tornar filho de Deus. Nós éramos filho do diabo, mas em Cristo agora nós somos filho de Deus. Olha, irmão, fala para mim se isso não é poder. Então, a demonstração que Paulo está falando aqui, irmãos, do poder do Espírito Santo, é que simplesmente a pessoa que crê, ele passa de morte, irmãos, para a vida. Gálatas, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: graça e paz a vós outros, da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa nesse mundo, irmãos, a pessoa não tem paz. As pessoas que vivem nesse mundo, que não conhecem o Senhor, que não ouviram falar do Evangelho, ela não tem paz. Mas quando vem o Evangelho, que é a graça de Deus em Cristo Jesus, a tal pessoa, ela produz paz. Por isso que Paulo tem essa salutação aqui em Galatas, né? Graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, versículo 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E essa expressão, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ó, irmão, fala para mim se não é poder isso aí, ó. Não é tremendo, irmão, o poder de Deus? Amém, Você, irmão. você Amém. está... Aleluia. Nós estávamos destinados para o lago de fogo, irmãos. Mas fomos desarraigados desse mundo perverso. Olha, irmão, que impressionante. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E como foi possível, irmãos? E isso que nós vamos tentar desenvolver. Vamos voltar lá na leitura, por favor, irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 2, né? E nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Aqui o irmão Diego está ali, irmãos. Ô, irmão Diego, graça e paz. Irmão Carlos também está aí. Versículo. Voltamos de novo na leitura, né? Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva
de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Volta a falar de novo, irmãos. Como ficou claro isso aqui, o poder de Deus, né? Versículo 6. Entretanto, expõe sabedoria entre os experimentados. Não, porém, sabedoria desse século, nem de poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então, Paulo está fazendo a distinção. O que é sabedoria desse mundo? O que, vamos dizer assim, é elevado entre os homens hoje? E que até homens faz palestra e reúne muitas pessoas e ensinam hoje qualidade de vida e até como ganhar dinheiro. O que é exaltado entre os homens? Esse tipo de sabedoria. É. É elevado entre os homens, esse tipo de sabedoria. E Paulo ele vai fazer a distinção. E eu não vim com essa sabedoria para falar com os irmãos. Pelo contrário, eu venho com a sabedoria de Deus, que é o poder de Deus no Espírito ou pelo Espírito Santo. Olha que lindo, irmãos. Continuamos aqui. Mas falamos, versículo 7, irmão. Acompanhe a leitura. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. É interessante essa expressão, porque eu fiquei meditando, irmão, sobre essa palavra. Eu diria o contrário. Disse assim: esse mistério oculto ao qual Deus preordenou da eternidade para a sua glória, eu diria. Mas aqui fala para a nossa glória. Eu falei, está errado isso aqui. Por que para a nossa glória? E impressionante, irmão. Porque quando você entende o evangelho, você vai ver que quando Deus glorificou ao Filho, nós fomos glorificados nele. A glorificação que está falando aqui não é que você vai ser exaltado. Você já foi exaltado. Porque essa manifestação de Cristo na ressurreição dele foi a manifestação da glória de Deus na face de Cristo. Mas quando nós recebemos isso, passa a ser nosso, irmãos. E vai ficar mais claro. Versículo 8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, o que eles não fariam? Não crucificariam. Não crucificariam o Senhor da glória. E agora, irmãos, está ficando mais claro. Você vê que não está falando sabedoria somente desse mundo, de como você ser próspero, ou como você ter uma qualidade de vida melhor, porque nós aplaudimos esse tipo de pessoas que dá palestra, que te ensinam métodos e maneiras, e você fala assim, puxa, que palavra que esse homem falou, agora sim eu sei como viver melhor. Está falando dessa sabedoria desses homens que acham que entendem essa escritura, irmão. Olha isso aqui, impressionante isso aqui. Traz para esse lado agora. Você vê, irmão, o perigo que nós temos às vezes de nós dizer assim, entender algo dentro do conceito humano ou para favorecer apenas a nós. Quando nós trazemos as escrituras para beneficiar a nossa mente, irmãos, vamos dizer, é tipo de sabedoria humana, que não exalta o Senhor, exalta a nós mesmos. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Para fazer a distinção apenas, né? Olha, irmão, que interessante aqui no versículo 8. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. E esse, irmão, eu quero fazer um comentário. Crucificar ao Senhor, hoje nós não temos esse problema nessa geração. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos: se o Senhor estivesse hoje, as suas palavras nós condenaríamos ele? Nós seríamos como aqueles religiosos fariseus que crucificaram ao Senhor, também nós rejeitaríamos as palavras dele? Se ele estivesse nessa geração, como seríamos nós, irmãos? Seríamos os que estamos seguindo ele ou seríamos os que estão em contra eles? Em contra ele? Não é uma boa pergunta? Porque isso nos leva a examinar o nosso coração, irmãos. Se a Eu nossa fé está... acho que seria a mesma coisa, porque se ele viesse se manifestar nesse tempo, o povo também estaria na mesma situação dos outros, né? Verdade, irmão. É muito bem isso aí. Você vê que quando o Senhor esteve no meio, ou esteve na terra, no seu ministério,
o que mais perseguiam ele, e ele, à sua vez, também replicava, era o religioso? Ô, nosso irmão Roneus. Tudo bem, irmão Roneus? Bendiciones. Você vê que nós estamos falando de 1 Coríntios capítulo 2, irmão Roneus. 1 Coríntios capítulo 2. Estamos lendo a leitura, né? Estamos fazendo esse comentário aqui no versículo 8. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. E quando fala poderosos desse século, está falando no tempo de Jesus, aqueles homens que crucificaram o Senhor. E a pergunta que estamos fazendo aqui, se hoje estivesse o Senhor Jesus aqui, de que lado, de que grupo estaríamos nós? Seríamos aqueles que aprovam a crucifixão do Senhor? Ou somos aqueles que seguem o Senhor como aqueles discípulos que seguiam o Senhor? Olha que impressionante, hein, irmãos? Que pergunta. E isso que nós vamos tentar mostrar, irmãos, como que é importante a transformação de nossa mente. A renovação de nossa mente. Essa renovação de nossa mente é constante. Porque se nós, irmãos, ficamos na velhice espiritual e não renovamos nossa mente para conhecer a vontade de Deus, provavelmente nós vamos ser esse grupo de pessoas que está perseguindo o Senhor. E diríamos assim: crucifica ele, crucifica-lo. Viu, irmãos? Versículo 9. Agora, irmãos, olha o que Paulo vai falar. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui vem a distinção. Quem é que ama o Senhor, irmão? Quem é que ama o Senhor? São aqueles que têm a palavra permanente nele. O religioso da época, tem um versículo aqui em João 5, 37 e 38, diz: esquadrinhais as escrituras, porque julgais que nela tem a vida eterna. Olha como que era o religioso da época, irmãos. Eles esquadrinhavam as escrituras e tinham a palavra na boca, né? Foi chamado, Herodes chamou esses principais fariseus religiosos e perguntou para eles: aonde diz essas escrituras que o Cristo havia de nascer? Ele tinha na ponta da língua, irmãos. Aonde que ia nascer? Em Belém. Mas você vê, nenhum deles foi lá, porque aqueles magos que vieram lá do Oriente, que vieram para encontrar o Senhor, né? Eles não foram atrás deles. Eles só sabiam. Eles tinham conhecimento escritural, mas não estavam amando a palavra. E em contraste, nós lembramos de uma pessoa, nós lemos outro dia, Lucas 2, né? De um sacerdote que levantou nas suas mãos ao menino Jesus e disse: agora, Senhor, podes despedir a teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Olhando para aquele menino, ele disse isso, irmão, porque pelo Espírito estava revelado para ele. São aquelas pessoas que estavam buscando a vontade de Deus. São aquelas pessoas que amam o Senhor. Por isso que o versículo 9 diz que nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que têm esse coração. Deus seja louvado, irmãos, que cada um de nós sejamos isso, que nunca perdamos a singeleza, a pureza dessa verdade. Que essa sabedoria não seja sabedoria humana, seja a sabedoria que vem de Deus pelo Espírito. Isso é, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Aí eu falei assim, não, para os coríntios, não acho que não, deve ser para Silvano e para ele, porque está dizendo que nos revelou, né? Mas você vê, irmão, o que é importante é a revelação das coisas de Deus, das coisas espirituais em nosso coração. Quando nós temos um sentimento que já temos o conhecimento de tudo, que já sabemos de tudo, e a gente pensa que já conhece tudo, algo está errado no seu coração, irmão. Paulo aqui disse que ele não revelou, mas não quer dizer que você não vai ter mais revelação daquilo. Agora, nos revelou, versículo 10, pelo Espírito,
porque o Espírito a todas as coisas percuta até mesmo as profundezas de Deus. Está vendo? Então, não é somente nos revelou em tempo passado. Porque, irmãos, como é que nós vamos ter a revelação das profundezas de Deus? Do, o que ele é, o que ele fez, o que ele está realizando, o que ele realizou. Nós temos a eternidade para conhecer isso. Então, o sentimento é assim: se eu estou amando o Senhor, eu quero mais dele. Eu já tenho conhecimento dele, mas eu quero mais. Não podemos perder essa singeleza, né, irmão? Eu falo, irmãos, como que necessitamos nos encorajar mutuamente, nos estimular, irmãos, a querer mais do Senhor. Eu encontrei um grupo de irmãos que estavam ouvindo um pregador, né? E eles estavam assim, com a caneta. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. E com os olhos assim, tudo titilantes, né? Ouvindo o pregador. E assim, qual que foi o sentimento que eu quando eu vi isso? Que eles querem mais do Senhor, querem conhecer o Senhor. Então, por um lado, você vê, você tem um sentimento de querer mais do Senhor. Não está contente com o que você já tem. Eu tenho conhecimento, mas eu quero mais dele. Não podemos perder essa singeleza, irmão, de querer conhecê-lo mais. Essa fome e sede dele, irmão. Por isso que esse versículo aqui é muito revelador. Porque ele nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E aqui vem, irmãos, o que nós precisamos atentar. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E a comparação é extraordinária, né? Nosso espírito humano, para que serve? Nós escutamos muitas vezes que o nosso espírito humano é que contata as coisas de Deus. Quantas vezes nós falamos isso? Mas o versículo aqui não está dizendo isso. Quem diz o versículo aqui? Sabe que o espírito humano sabe, irmãos, as coisas do homem, dele mesmo. Então, vamos dizer assim, quando você tem essa distinção de espírito, alma e corpo, que você vai ver que a Bíblia fala disso. Então, usa o espírito humano para dizer que esse espírito humano conhece as coisas do homem, dele mesmo, tá vendo? Mas não as coisas de Deus. Quem conhece as coisas de Deus? Somente o Espírito de Deus. Tá vendo, irmãos? Que distinção Amém. maravilhosa. Não é perfeito o que está sendo falado agora? Quem que conhece as coisas de Deus? Meu espírito humano? Não. O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. E ele nos revelou pelo Espírito. Olha que maravilhoso. Até as profundezas de Deus. Olha, irmão, versículo 12 aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E essa distinção aqui é maravilhosa, irmão. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Irmão, você sabe que o Espírito do mundo tem como medida, ou vamos dizer assim, qual que é o objetivo do Espírito do mundo? É exaltar o homem. Fazer célebre o nome do homem. E nós já vimos isso no capítulo 7 de Gênesis, quando os homens começaram a exaltar aquele, vamos dizer assim, o grande caçador Nimrod, né? Homem diante de Deus, caçador, grande homem. E ali você vê a Torre de Babel sendo edificada, né? Para ser célebre o nome de Deus. Era um nome do homem. Essa é a sabedoria desse mundo, irmão. O que é mais, como fala Lucas lá, né? Vai falar assim, Lucas 16. Aquilo que é elevado entre os homens, né? É abominação para Deus. Puxa, irmão. Aquilo que é elevado entre os homens, que todo mundo aplaude, né? Agora vai vir o homem tal, para dar uma palestra aí. Excelentíssimo. É. Aí todo mundo acude lá, né? Não estou falando que não tem que fazer, mas olha qual é a distinção, irmão. O que é célebre, o que é, vamos dizer assim, elevado entre os homens, para Deus é abominável isso aí, irmão. E estava falando dos fariseus que eram avarentos.
que menosprezaram as palavras do Senhor, porque o Senhor tinha falado aí no capítulo 16 de Lucas, tinha mostrado esse aspecto de que aquele mordomo infiel, lembra? E aí disse assim, se a pessoa não é fiel no pouco, como é que ele vai ser fiel no muito? E ele faz essa comparação que o amor à riqueza que é o problema. E aí os fariseus que eram avarenta ou ridiculizaram. Ai, como que é, irmão? Ridiculizaram as palavras do Senhor porque eles eram avarentos. Porque o que é elevado entre os homens, que o homem eleva, é aquele que sabe ganhar dinheiro. É aquele homem que ele é capaz de passar por cima de tudo. Não é assim, irmão, nesse mundo? Você vê por que estou falando isso? Porque isso é sabedoria humana, irmãos. Esse é o que é aprovável entre os homens. Mas a sabedoria de Deus, aquela que vem pelo Espírito, exalta o nome dele. Ele que é glorificado na nossa vida, irmão. Olha que importante isso aqui. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Oh, irmãos, temos recebido o Espírito que vem de Deus. Olha que Aleluia. beleza, irmão. Deus seja louvado, irmãos. Que isso seja a nossa declaração, que sai da nossa boca. Nós temos recebido o Espírito de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aqui, irmãos, você sabe, irmãos, que o conhecimento que o Espírito está trazendo para nós é aquilo que foi realizado. E quando a gente fala que aquilo que foi realizado, a gente vai falar mais outra vez, vamos falar disso. Porque, ô Sanderson, a gente já repetiu quantas vezes que Jesus veio aqui na Terra, morreu e ressuscitou, e agora ele é o Espírito, e ele, como sumo sacerdote, está lá no céu. Vamos falar muitas vezes isso aí. Mas, irmão, como nós precisamos que isso arda no nosso coração. Eu falo por mim, como que isso tem que arder no meu coração. Ela não pode ser uma história repetitiva no meu coração. Ela tem que ser uma constante. Sabe que quando você vai a figura da ceia do Senhor, né? Aí o Senhor falou no capítulo 11 que Paulo ele vai dizer assim que quando nós nos reunimos, nós precisamos trazer memória do que ele realizou, da morte dele. E aí vem a figura do pão, do vinho. E aí o Senhor traz a figura do que o Senhor falou na ceia, na última ceia, com seus discípulos. E partiu o pão e disse: comei isto, porque isto é meu é meu corpo dado por vós. E depois pega o cálice e bebe, e todo mundo vivendo. Irmãos, isso não pode ser uma história velha, irmãos. É uma história nova. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, isso tem que arder em nosso coração, irmão. Não é empolgante, irmão, falar disso, irmão? Maravilhoso! Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmão, você não fez nada, eu também não fiz nada para receber isso aqui. O que aconteceu em Cristo. Nós éramos inimigos de Deus e fomos aproximados por meio do seu sacrifício, por meio de sua morte e ressurreição. Agora nós somos filhos de Deus, temos paz com Deus, irmão. Oh, aleluia! Glória a Deus! Agora, irmãos, 14, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por que não aceita, irmãos? Porque eles são loucura. Olha, irmão, se eu falo uma coisa que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo, que tem muita prosperidade digital. Hoje você tem tudo na acesso no celular. Você hoje não tem mais nenhum assunto que você desconheça. Num clique, você pode perguntar e é respondido assim para você qualquer assunto de qualquer assunto de qualquer lugar. Você não conhece um lugar, você digita, faz um clique e você já vai passar a conhecer aquele lugar. Olha, irmão, como que chegou a evolução da ciência? Não é extraordinário? Mas você sabe que a ciência não consegue trazer o conhecimento de Deus, irmão. Ela não traz o conhecimento de Deus. Ela não revela as coisas de Deus. Paulo disse que se o nosso evangelho está oculto, é para os que se perdem que está oculto, o qual Deus desse século cegou o entendimento deles,
para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Olha, irmão, que coisa terrível. Agora você vê, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por que eu estou falando disso, irmãos? Porque nós estamos falando de transformação da mente. Nós lemos um versículo antes, o irmão Oneus. O irmão René não estava também. É 2 Coríntios 3:18. E vamos voltar lá, por favor. Antes, não pega aqui, o 14, vamos continuar, né? Vamos lá de novo. É 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós lemos 17, né? E dizemos assim: onde está o Espírito de Deus, ali é liberdade. Essa liberdade não é para nós. Essa liberdade é do Espírito. Quando o Espírito tem liberdade no seu coração, é porque ele está revelando as coisas de Deus no seu coração. Irmãos, sabe quando você não sabia de algo e veio o conhecimento para você? Eu vou trazer na figura humana, né? Você nunca sabia o que significava, de repente vem, puxa, nunca soube, olha que significa isso, eu não sabia não. E aí você fica maravilhado com aquilo. Estou falando de coisas seculares. Quantas coisas às vezes você descobre e você fica maravilhado, puxa, eu não sabia isso. Então, irmãos, nas coisas de Deus, quando o Espírito vem ao nosso coração e nos mostra, esse deslumbre no nosso coração vai renovar nossa mente. Por isso que o versículo diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, ou a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Que profundidade, irmão, das palavras aqui. Agora eu pergunto para os irmãos, como é que o Espírito pode revelar isso para alguém que não crê? Ou como é que o Espírito pode se manifestar essa glória do conhecimento de Deus em alguém se a pessoa não crê? Por isso que é a distinção. Volta lá, versículo 14 de novo, de 2 Coríntios 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura e não pode entendê-la. Por quê, irmãos? Porque ela se discerne espiritualmente. E a gente fala assim, pessoas do mundo, né? Pessoas que estão lá no mundão. Tá falando desse tipo de pessoa? Não, irmãos. Tá falando de pessoas que dizem que conhecem o Senhor, mas não conhecem, não. Vamos lá, por favor. Capítulo 3 de Mateus. Rapidinho, vamos lá. Para poder terminar isso aqui. Mateus 13. Olha, irmão, aqui diz. Aqui nós temos a parábola do semeador, versículo 10. O Senhor os discípulos perguntam, né? Se aproximaram seus discípulos e disseram assim, perguntaram: por que você lhe fala por parábolas, né? O Senhor está falando aqui por parábola à multidão. E os discípulos falam: por que não fala claramente? Tem que falar com parábola. Olha o que o Senhor vai falar no versículo 11. Disse ao que respondeu: porque a vosotros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. E agora, quando eu disse aqueles, está falando do mundão? Da pessoa que está no mundão? Não, irmão, são as pessoas que não creem no Senhor. Estão ouvindo a palavra, não creem. Muitas pessoas que estão no mundão estão assim porque não ouviram o Evangelho. Mas aquela pessoa que ouve o Evangelho e não crê, está falando daquelas pessoas religiosas da época. Olha que impressionante. Versículo 11 e 12, olha o que vai dizer. Porque respondeu: porque a vosotros é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas aquele não é esse conhecido, porque ao que tem, se lhe dará. Olha só, e terá na abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Você está vendo, irmãos, que são pessoas, por um lado, que estão ouvindo, mas não estão crendo. E aqui tem a parábola do semeador, como base para mostrar. São pessoas que estão recebendo a palavra, mas alguns são com um coração duro, outro tem coração com pedras, e outro tem coração com espinhos. Estão ouvindo a palavra, mas a palavra não produz neles. Olha o que diz, irmão, versículo 12 de novo, irmãos. Pois o que tem, se lhe dará. E terá na abundância. Tá vendo, irmãos? De glória em glória.
você consegue ser transformado pelo conhecimento de Cristo. Ah, isso aqui é impressionante, irmãos. Você está tendo a glória, mas vem mais glória para você. Mais conhecimento de Deus. E nisso que você recebe é glória para você. Por que que glória é para nós? Porque isso vai se manifestar na vinda do Senhor. A verdadeira transformação, a metanoia, a metamorfose verdadeira, ela é num abrir e fechar de olhos. Todos nós seremos transformados em um corpo glorificado, a sua própria imagem. Hoje está acontecendo em nossa mente e em nosso coração. Mas naquele dia será total. E seremos como ele é. Agora, veja bem, irmão, essa distinção. A quem tem, se lhe dará. Mas, disse assim, mas a quem não tem, não tem, irmão. Não tem revelação, não tem palavra, não tem conhecimento. Porque não porque Deus seja mão. É porque ele não crê. Quando a pessoa está crendo, recebe mais. E aquele que não tem, aquilo que ele julga ter, até isso lhe será tirado. Olha só que forte aqui, irmãos. E aqui o Senhor Jesus vai trazer uma passagem de Isaías. Olha que coisa forte, irmãos. Versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Versículo 15. Por quê, irmãos? Porque o coração deste povo está endurecido. De modo, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ai, que coisa, né? E o Senhor fala para aqueles que estão crendo. Está falando para nós hoje de manhã, irmãos. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Essa manhã o Senhor está falando no nosso coração. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver e vedes o que não viram. Vou ler de novo. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo e não viram. Que coisa impressionante, irmão. Graças ao Senhor. Vamos voltar lá na leitura. 1 Coríntios capítulo 2, já termina aqui, né? Vamos prosseguir para os restantes dos versículos. Versículo 14, ficou claro, irmãos, que somente vão entender aqueles que estão crendo. Versículo 14, né? Mas aquele homem natural, que é um incrédulo, ele julga que tem, mas não tem nada. E ainda o que tem lhe será tirado. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E aqui, irmãos, como o religioso gosta de usar esse versículo, irmão? Puxa, eu já ouvi cada mensagem desse versículo aqui. Claro, logicamente a pessoa se julga como espiritual e ninguém pode julgá-lo, né? Ou seja, ele pode falar qualquer coisa, ninguém pode dizer nada, porque ele está falando por Deus. Não é isso que está falando no versículo, irmão. Já ouvi pessoas falando, né? Dizendo assim que é o Espírito que fala através da minha boca. Olha, é perigoso falar isso. Porque a pessoa, o coração é ensoberbecido, pode falar o que quiser, né? E julga que ela é espiritual. Não é isso que está falando no versículo aqui, irmãos. Esse julgamento, se você ler num contexto, é o que foi revelado pelo Espírito, simplesmente. Você está recebendo revelações sobre o que aconteceu em Cristo, sobre aqueles fatos feitos em Cristo por meio de Deus, Deus em Cristo realizando, vai sendo assimilado no meu coração. E você contempla por um espelho a glória de Deus. Você vai experimentando isso. Ou seja, o julgamento, não existe julgamento porque é o Espírito que realiza em teu coração. Mas não é em relação aos outros. A gente usa isso aqui em relação aos outros, né? Eu já ouvi o pregador falando sobre isso aqui.
né? Cuidado que vai falar do servo de Deus aqui, hein? Porque o servo de Deus aqui está falando palavra de Deus. Não é isso que está falando, irmão. Aqui no contexto, se você ler o contexto, em relação ao que Deus mostrou em o coração de cada irmão. Aquilo que você recebeu, ninguém pode julgar. Porque você está recebendo da parte do Senhor, está escrevendo no teu coração, você está contemplando como por espelho a glória de Deus. E é interessante que eu uso a pluralidade lá. E todos nós, diz assim. Versículo 18, de 2 Coríntios 3. Por que diz e todos nós? Porque somos aqueles que estamos crendo. Paulo está incluindo a todos os irmãos na fé que estamos crendo. Todos nós estamos crendo. Como que vamos ser julgados por alguém? Porque o espiritual julga todas as coisas. O que está julgando o espiritual, irmãos? É o espírito que está mostrando no coração. Simples assim, irmãos. Agora veja bem, versículo 16. Olha como que é interessante, irmão. Pois quem conheceu a mente do Senhor? O que possa instruir? E aí a resposta é: quem, irmãos? É o Espírito de Deus. Tá vendo? Vamos de novo na pergunta, versículo 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Paulo está dizendo que possa instruir. O único que conhece as coisas de Deus é o Espírito dele, viu, irmão? Quem pode dizer para o Senhor, agora vem para nós, né? Quem pode dizer ao Senhor, faz isso, não, faz aquilo? Apesar de que em nossas orações, às vezes nós queremos colocar que Deus faz o que nós queremos, né? Quem pode instruir, quem pode ensinar ao Senhor o que deve fazer, né? E Romanos capítulo 11 fala isso, Paulo, né? Capítulo 11, versículo 33. Olha, vamos lá, rapidinho, voltamos de novo. Capítulo 11, versículo 33. Paulo faz uma exclamação aqui, irmãos. Olha o que diz ele aqui, irmãos. Capítulo 11 de Romanos, versículo 33 ao 36. Ele diz assim: oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão escrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Olha, irmão, de novo. Quem que conheceu a mente do Senhor? E quem foi seu conselheiro? Olha que tremendo, irmãos. E quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Olha, o que nós fizemos para que Deus nos dê tão grande salvação, irmão? Não fomos aproximados de Deus, agora somos filhos de Deus. O que nós fizemos, irmãos? Nada, irmãos. Foi uma ação de Deus. Deus veio ao nosso resgate. Deus demonstrou seu amor para conosco, ainda sendo pecadores, que deu seu Filho em resgate por muitos. Deus seja louvado. O quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, da glória eternamente. Amém. E eu digo amém, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão Vitor. Sim, irmão. Ó, só tomando um gancho de um Sim. versículo. Sim. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os Isso. que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Aleluia. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência do instruído. Aleluia. É 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 18. Só esse versículo, Obrigado, irmão. irmão. Que complemento maravilhoso, hein? Maravilhoso, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Voltando de novo lá, irmão. Vamos lá, por favor. Continua aqui. Terminar aqui, né? Versículo 16 de 2 Coríntios, o último versículo ó, que diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor e quem para que possa instruir? Nós, porém, essa expressão, temos a mente de Cristo. Eu pergunto, irmãos, quem de nós temos a mente de Cristo? Somente aquele que está nele, que está recebendo revelação constantemente dele. Porque, irmãos, nós não podemos enganar a nós mesmos, como sempre no passado nos enganamos, né? Que nós estamos melhorando, que nós somos pessoas melhores. E a gente evalua a uma pessoa que tem 40, 50 anos de crente como uma pessoa madura porque ele tem cabelo branco na cabeça.
Não, irmãos. É muito importante distinguir que nós, em Cristo, temos a realidade de termos a mente dele. Mas, irmãos, como nada aconteceu em nós, quando nós saímos dele, ou estamos fora dele, não temos a mente dele, irmão. Não vamos enganar. Estou vivendo para mim, estou fazendo coisas para mim mesmo e eu achei que tem a mente de Cristo. Está mostrando uma condição, justamente o que nós lemos no versículo de transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor Espelho, contemplando a glória de Deus. Somos transformados à sua própria imagem. Ou seja, nós precisamos ganhar esse sentimento de estar conformados à sua imagem, estar unidos a Ele na sua morte. Nós queremos a mente de Cristo, irmãos. Como que nós podemos ter a mente de Cristo de verdade? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nós queremos mesmo a mente de Cristo, irmão. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 4. Olha como diz o versículo 4. Não tendo cada um em vista o que próprio. Ou seja, quando me relaciono com os irmãos, não estou visando alguma coisa para mim, para vantagem para mim, mas o que é propriamente dele, o seu. Senão também, cada qual o que dos outros. Olha só, irmão, que impressionante, irmão. Você vê que esse é o relacionamento de alguém que está unido a Cristo. Não visa para si, senão também para os outros. Isso que é muito importante, irmão, nós enxergamos isso. Olha aqui, tendo em vós, versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui fala sentimento, lá fala mente. Ó, quando você tem o mesmo sentimento de Cristo, é porque você está conformado à mente, a pensamento de Cristo. Quando ele estava na terra, irmão, qual que é o pensamento de Cristo, irmão? Você sabe? Eu não vim para fazer a minha vontade, sino daquele que me enviou. Essa era a mente dele, irmãos. Olha que impressionante, irmão. Nós temos a mente de Cristo. Okay? Quando nós temos um viver aqui na terra, e não estou buscando o meu progresso, o meu bem-estar. Eu quero a vontade dele, irmão. Eu quero o bem dos outros, não o meu só. Não estou falando que você é masoquista aqui, né? Você sabe que o termo masoquista é aquele que pega uma cinta e se flagela, né? Eu não mereço, não estou falando isso. Mas estou falando no sentido normal, irmãos, quando nos relacionamos com os irmãos. Ai, como que é importante isso, irmão. Visando o bem dos outros, tendo a mente de Cristo. Aqui fala sentimento, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento dele? Qual que era o pensamento de Cristo? Ó, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Tem outro versículo que diz, tendo a mesma disposição mental. Você lembra esse Aleluia! versículo? Olha, tá vendo? Tendo a mesma disposição mental. Tá vendo? Obrigado, Carlos. Tá vendo, irmãos? Como que impressionante? Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, a versão NVI, gosto muito, fala assim: sendo o próprio Deus. Ai, que lindo, irmãos. Sendo o próprio Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que ele fez, irmão? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Olha, irmãos, que impressionante. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E quando chegou no ápice daquilo, irmão, no momento crucial que estava angustiada a alma dele, no Getsemaní, orando a Deus, ele disse: se é possível, passa de mim esse cálice. O cálice que ele estava para viver era a vontade de Deus, irmão. Todavia, não seja feita como eu quero. Não seja feita a minha vontade, senão a tua. Oh, que oração maravilhosa, irmão. Essa é a mente de Cristo, irmão. Esse é o sentimento de Cristo. Nós estamos vivendo nesse mundo não para fazer a nossa própria vontade, senão a vontade daquele que nos enviou, né? No caso aqui o Senhor falou isso.
Mas qual que é a vontade de Deus? Isso aqui é a pergunta, irmão. Qual que é a vontade de Deus? Romanos 2. Vamos lá, Romanos 12, irmão. Já terminamos. Romanos 12. Olha que impressionante, irmãos. Versículo 1 e 2. Quer ler, irmão Mauri? Posso ler, irmão? Romanos 12, 1 e 2. está aqui no jeito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, irmão. Você sabe que transformação não existe uma melhoria do homem. Nós somos ainda carne e sangue, ainda o pecado ainda está operando, somos pecadores, mas nós temos uma saída que o Senhor disse, apresentar, como fala aqui, né? Versículo 1. Paulo, ele faz um rogo, né? E é interessante esse rogo, porque se você ler todos esses 3 capítulos anteriores, nos deixa mais claro o rogo dele, né? Dizer, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Você vê que é uma decisão, é uma conformar-me a Ele. Ou seja, a transformação que fala hoje, irmão, é ser conformados a Ele no nosso viver. Ou seja, embora nós não temos nada de bem habitando em nós, como fala Romanos 7, nós podemos nos conformar, nós podemos nos unir a Ele. Essa é a transformação da mente, irmãos. Por causa do que o Espírito está revelando ao nosso coração, daquilo que aconteceu em Cristo, da pessoa viva dele em nós podemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus. Porque, irmãos, não podemos ignorar, como diz lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que Deus fez habitar em vós? Ou seja, hoje, irmãos, nós sabemos que nós não habita nada bem. E que se nós deixamos nossa mente e nossa vida solta fora de Cristo, nós vamos... Que nem o porquinho, a história do porquinho, que os irmãos já sabem, né? Esse porquinho que a moça pegou ele, deu um banho e tal, e colocou perfume, colocou um monho ali e tal, e colocou num palácio, colocou um laço, e aí ela domesticou a ela, né? E ele vivia naquele lugar de limpeza extrema, tudo perfume, tudo aromático, tudo lindo. E aquele porquinho foi transformado. Agora ele é um cachorrinho. Ele tem uma natureza de porquinho, mas agora ele virou um cachorrinho. Aí a princesa pegou o seu porquinho no laço dela e foi lá passear pelo palácio dela, pela cidade ali. Mas de repente passaram por uma lamaçal. Quando o porquinho viu a lamaçal, irmão, o que ele fez? Porque por natureza ele é, irmão. O que ele é? Ele é porquinho. Ele vai onde, Santos? Ele vai se lambuçar na lama. É assim, irmão, nossa natureza. Você pode ter 40 anos de crente, irmão. Mas dá renda solta a tua carne, vamos ver se ele não vai entrar na lamaçal, irmão. Essa é a nossa carne, irmão. Não tem transformação. O que nós temos é nos unir a Ele hoje. Por meio da renovação da nossa mente, que é a transformação da nossa maneira de pensar. Por causa que estamos contemplando o que Deus realizou, aquilo que vai se manifestar, aquilo que nós somos nele, podemos viver uma vida que agrada a Ele. Olha que impressionante, irmãos, que maravilhoso. E disse, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria pedir para o irmão Diego ler um versículo para nós, irmão Diego, pode ser? Sim, pode ser. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, irmão, pode, por favor.
Primeira de João 2, 16. 15 y 16, irmão. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 também, irmão. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluia, obrigado, irmão. Aleluia, irmãos. O mundo passa. É isso que o Espírito está fazendo no seu coração, irmão. Tudo isso que você considera que era valoroso, que você sofre por aquilo. Sabe o que faz o Espírito Santo? Ele diz: Isso não é nada, meu filho. O mundo passa, irmão. É, 1 de Pedro, capítulo 1, também, versículo 23, ele diz, né? Me lembrei desse versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois foste regenerado não somente por semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra, a qual é viva e permanente. Olha como disse essa palavra aqui, permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Como que é a flor da erva, irmãos? Ela é bonitinha demais, mas passa muito rápido, né? Sabe o que o Espírito fala, irmão? Puxa, irmão, não viva uma vida segundo a carne, irmão, porque tudo passa. E é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. Mas, irmão, quando nós recebemos a palavra que vem pelo Espírito como uma revelação no seu coração, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nos faz ficar firmes naquilo para vivermos para Ele. Porque a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra é que vos tem sido evangelizada. Você acha que o Espírito não está fazendo esse evangelismo todos os dias conosco, irmãos? E que nós precisamos ser lembrados que nós somos em Cristo agora e que não somos mais desse mundo, que fomos desarraigados desse mundo perverso? Todos os dias precisamos ouvir isso do Espírito em nosso coração, irmãos. Para que de fato, irmãos, sejamos transformados por meio da mente renovada. E aqui termino essa mensagem dizendo, irmãos, não deu para fazer a relação do novo nascimento, mas nós precisamos lembrar. Aquilo que ocorreu em Cristo está descrito muito claramente em 1 de Coríntios capítulo 15. Vamos lá, por favor, irmãos. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 42. Podemos ler do versículo 20 primeiro, né? Ia falar, irmão Mauri? Eu ia falar que amanhã você vai ter que complementar o primeiro nascimento nessa passagem, hein? Tá bom, irmão. Vamos complementar assim. Muito bom, obrigado, irmão. Capítulo 15, versículo 20, 21 e 22. Ai, que lindo, irmãos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Obrigado, irmão Ronaldo. Irmãos, que alegria, irmãos. O que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Irmão, se não tem uma coisa mais negativa que a morte, fala para mim, entre os seres humanos, o medo que existe da morte. Imagina, a pessoa corre atrás, se esforça, faz de tudo para ter êxito na vida. Imagina a pessoa que conquista e de repente morre. Puxa, irmão. Que terrível, irmão. Correu, mas morreu. Para quem vai ficar aquilo? Ah, vou deixar para meus parentes, vou deixar para... Mas, irmãos, olha, irmãos, que coisa, né? Eu fico impressionado com isso, que some as palavras, mas fala assim, fazer tesouro no céu. Estamos nessa vida aqui não para correr atrás de nossos negócios. Eu não estou falando que a gente tem que ser despreocupado e deixar as coisas, não.
nosso coração, irmãos, essas coisas que vamos de manifestar. E aí diz o versículo, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que esperança, irmãos! Cada um, porém, seu próprio ordem. Cristo as primícias. Nós temos alguém que está sentado à destra da majestade, irmãos. Glorioso, triunfante. Ele disse assim: no mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, ele está sentado à destra da majestade nas alturas. Ele venceu o mundo. E disse para nós: quem é que vence ao mundo? É aquele que crê, irmãos. E esta vitória que vence ao mundo é a nossa fé, irmãos. Isso que o Espírito está fazendo gritantemente em nosso coração para que atentemos àquilo que foi realizado, aquilo que é a nossa viva esperança que há de se manifestar quando ele vier. Então, irmãos, que nós possamos ser encorajados a contemplar, irmãos, por meio da renovação de nossa mente, da transformação de nossos pensamentos, naquilo que há de se manifestar. E, logicamente, quando o Senhor vier, então experimentaremos o que fala 15:51. Diz assim, 51, desse mesmo capítulo. E vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. E aqui, a palavra transformados, irmão, é diferente. Alhoço. Sabe que diferença tem entre metamorfoses e alhoses? E fiquei impressionado com isso aí. Alhoses é assim. Assim. Um abrir e fechar de olho. E metamorfose é, é um processo. Ou seja, não é melhoria em você, é transformação da mente. Conformar nossa mente ao que Deus realizou em Cristo, mas o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vivendo nessa vida não para nós, não para ganharmos o mundo, né? O mundo está para você ganhar o mundo. Não, irmãos, nós fomos tirados desse mundo, fomos desarraigados desse mundo para vivermos para Deus. Esse é o que o Espírito está fazendo. Mas quando chega aquele dia, vai ser alhoço. Alhoço. Por que alhoço? Porque se perseveramos na fé até o fim, até aquele dia glorioso, então, irmãos, em um abrir e fechar de olhos, seremos transformados à sua própria imagem. Aleluia! Deus seja louvado, irmão. Eu paro por aqui para os irmãos continuar.